Então, hoje no nosso quadro sobre saúde, a gente vai falar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia está promovendo nesse mês, durante todo o mês de janeiro, a campanha Janeiro Roxo. Visa justamente conscientizar a população contra o estigma e o preconceito que, infelizmente, ainda são vinculados à hanseníase. A hanseníase que é uma doença não contagiosa desde que sejam tomadas medidas de precaução, Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para entender um pouco mais sobre essa doença, a gente está recebendo aqui com muita alegria a dermatologista, doutora Laís Oliveira. Tudo bom, doutora Laís? Tudo bom. Bom dia, Shirley. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, acho que a nossa função é trazer informação à população, que essa é a maior arma para a gente se lutar contra qualquer coisa, contra o preconceito. E, infelizmente, a hanseníase é uma doença que ainda é em volta de muito preconceito, doutora? Sim, exatamente. Por ser uma doença infecto-contagiosa, ela termina tendo todo esse preconceito em torno dela. E até antigamente, ela era conhecida como a famosa lepra, que por muito tempo pessoas ficavam afastadas, longe do convívio social por conta dela, mas graças a Deus isso mudou. Mas o preconceito ainda existe. A gente acompanha em filmes antigos e tudo que existia realmente uma exclusão da sociedade. Sim. Daquelas pessoas que eram acometidas pela doença, mas isso foi há muito tempo, gente. Isso não existe mais. Isso. Hoje existe o tratamento. E eu queria que a senhora explicasse pra gente. Eu falei aqui agora há pouco que é uma doença contagiosa, mas se for tratada nos primeiros momentos, a pessoa não passa, não transmite mais a doença. Explica como é que acontece. Pronto, exatamente. A hanseníase, apesar de ser uma doença infecto-contagiosa, o mais importante é que a gente consiga fazer o tratamento mais precoce possível. Depois que você inicia a medicação, 15 dias após você já não transmite mais. Então quanto mais cedo você faz o tratamento, mais você evita sequelas a longo prazo. Aí o que é a hanseníase? Pronto. A hanseníase ela é uma doença que ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium leprae, ou o bacilo da Hansen. E ela é transmitida principalmente pelas vias respiratórias. Então, você gotículas de saliva, própria respiração, tosse, espirro. Tem um mito que às vezes é transmitido pelo toque, pelas lesões, mas isso não é verdade. Então, é através da transmissão de gotículas de saliva que ela vai acontecer e você precisa ter um contato íntimo com essa pessoa doente. Então, não é só um contato esporádico, uma conversa, não. Geralmente são pessoas que moram na mesma casa ou pessoas que trabalham juntas que vão ter a chance de se contaminar através dessa doença. E isso, ressaltando, como você explicou, essa contaminação se dá enquanto o paciente ainda não está sendo tratado. Exatamente. Quais são os sintomas da hanseníase? Pronto. A hanseníase ela vai envolver principalmente a pele e os nervos. Então, como pegar a pele, ela vai englobar manchas, principalmente avermelhadas, que podem ser em baixo relevo ou ter relevo, e também manchas brancas. Além disso, além dessas manchas, elas vão ter uma alteração de sensibilidade. O que é que isso quer dizer? Vão ser manchas dormentes. Então, quando você, ao toque ou uma sensação de quente e frio, o paciente não sabe determinar o que ele está sentindo. Pode também ter uma dormência em mãos e pés. O paciente pode perder a sandália, o chinelo quando está andando, também é uma outra queixa em relação a essa doença. Agora, ela está relacionada a alguma causa? Tipo, tem a ver com a idade, tem a ver com a raça, com o tipo de pele? Tem alguma característica que possa ter alguma relação, doutora? Não, a pessoa tem que ser geneticamente suscetível para se contaminar pela doença. Não é todo mundo que vai ter hanseníase, mesmo tendo contato. Estima-se que cerca a cada 100 pessoas que vai ter contato com essa doença, apenas 10 vão adoecer, propriamente ditos. Então, é um percentual relativamente baixo. E hoje a doença está sob controle no país, doutora? Infelizmente, a importância da campanha do Janeiro Roxo, para a gente falar mais sobre a hanseníase, é exatamente isso. A gente está longe de estar erradicando, de estar exterminando a doença. Inclusive, somos o segundo país em números de diagnósticos. A gente só perde para a Índia, que é um país um pouco mais pobre do que a gente. Então, realmente, é muito importante falar sobre, não só em janeiro, mas o ano todo. Mas a campanha que se fala mais ajuda muito. E se disse também que é a doença de cunho social. Por quê? Você pode explicar para a gente por que ela é considerada uma doença de cunho social? Querendo ou não, as pessoas mais humildes, elas vão ter menos acesso à saúde, elas vão ter mais dificuldade para procurar um profissional. Então, terminar atrasando o diagnóstico. Como atrasa esse diagnóstico, ela passa mais tempo contaminando, transmitindo e contaminando pessoas. Então, termina que, infelizmente, no meio mais humilde, essa transmissão acomete em uma escala maior do que em condições sociais melhores. Então, é por isso
que acontece dessa forma. E como essa doença evolui se ela não for tratada? Antigamente eu não sei, mas se dizia que podia inclusive perder algum membro, quem tem a hanseníase. Como é que ela evolui se ela não for tratada como deve ser? Pronto, como eu falei, ela acomete a pele e os nervos. Como ela acomete os nervos periféricos das mãos e dos pés, às vezes a pessoa fica com esses membros dormentes. Quando você está ali caminhando, às vezes você se machuca e você não vê, não sente, pode ficar uma ferida. E como você não está sentindo, ela vai se perpetuando. E quando você toma conta, às vezes já é um membro que não tem mais como ser salvado. E aí você, às vezes, pode terminar realmente sofrendo amputações de dedos ou de membros, ou então tendo sequelas mais duradouras da doença. Ela pode evoluir até a morte, no caso de não tratada, ou não? Veja, tem casos que ela pode fazer uma reação que a gente fala sistêmica no corpo todo mais grave, mas são raríssimos os casos. Tá certo, mas sempre vem acometido por manchas? Ou pode acontecer de você não ter nenhuma mancha no corpo e tá com a doença? Pode acontecer. A gente tem um modo da hanseníase que é a forma neural pura, onde você vai ter só a dormência do membro. Então, vão entrar outros diagnósticos. Às vezes, a gente conta da ajuda dos neurologistas também para ajudarem a gente nesse diagnóstico. Você vai ter só a dormência e, às vezes, precisa fazer uma biópsia até do próprio nervo para fazer o diagnóstico da hanseníase nesses casos mais raros. Aí fica um pouco mais difícil de identificar, Bem né? mais difícil. Mas ela tem uma evolução rápida, doutora? Não, geralmente, depois que você se contamina com a bactéria, você vai demorar 2 a 5, às vezes até 10 anos para adoecer. Por isso que, às vezes, até é difícil saber de quem você pegou, porque você teve o contato lá atrás e aí só 2 ou 5 anos depois é que você vai realmente adoecer com a hanseníase. É um tempo muito longo. Mas depois que você começa o tratamento, a gente fica curado daquela doença ou vai ser uma doença que você vai ter que tomar medicação por um tempo mais longo? Como é que se dá o tratamento? Pronto, é muito importante frisar isso, que a hanseníase ela tem cura. Então é muito importante a campanha para conscientizar a população em relação a isso. E além de ter cura, o tratamento é todo disponibilizado pelo SUS. Então é uma cartela, até o tratamento mudou recentemente. Hoje em dia é apenas uma cartela de tratamento, onde pessoas que vão ter menos lesões vão fazer o tratamento por 6 meses e pessoas com mais lesões vão fazer o tratamento por até 1 ano. Às vezes você pode ter consequências de ficar tratando por um período maior, mas não é a regra, é a exceção. Então, a orientação que a gente dá para a população, como eu falei, infelizmente, algumas pessoas terminam não procurando o médico. Tem gente que tem até vergonha de dizer, né? Então, a gente tem que enfrentar e acabar com tantos mitos que existem em torno da doença. Você está explicando que é uma doença que é tratável, que a pessoa fica curada, né? E que a partir do momento que ela fica curada, ela não transmite mais a doença. Então, é muito importante realmente que se comece o tratamento. E, infelizmente, algumas pessoas, por conta desse preconceito, terminam resistindo de procurar atendimento, né, doutora? Exatamente. Então, é muito importante a gente conscientizar a população de que se você notou no seu corpo alguma mancha, ou mais clara que seu tom de pele, branco, avermelhada, com relevo, sem relevo, que você às vezes ou pode sentir, ou já não sente mais a sensibilidade naquela mancha, procure um posto de saúde, procure um dermatologista que você tenha um acesso em consulta, para que você possa tentar esclarecer esse diagnóstico o quanto antes, para que você tenha a cura e evite você ficar com sequelas a longo prazo. Essa doença pode afetar também crianças, doutora Laís? Pode sim. É mais raro porque precisa desse tempo de evolução, mas também pode acometer crianças. Tá bom, então a dica que fica realmente é você, de repente, incluir no seu check-up de rotina de exames, pelo menos uma vez no ano, a visita também no dermatologista, Exatamente, né, doutora? Perfeito. É muito importante, além da hanseníase, também câncer de pele, né? Então, esse check-up anual para você ir no dermatologista é fundamental, para você ficar acompanhando todas essas doenças que podem acontecer. Tá bom, e a gente sempre fala que essas campanhas, elas são importantes porque elas chamam a atenção para determinado tempo, né? Para se conversar, determinado tema, né? Se conversar mais sobre aquele assunto, Isso. alguma doença, como no caso da hanseníase, tem muito preconceito em torno dela, mas é importante que a campanha existe para chamar a atenção, mas os cuidados devem ser permanentes, né, doutora Laís? Exatamente. Tá certo, doutora Laís, adorei conversar com você, eu acho que é um tema muito importante. Como eu falei, a arma para a gente combater qualquer tipo de preconceito é realmente a informação. Então, fica aí a ressalva, é uma doença tratável, curável, né? E aí, se você for tratada no começo, você não vai evoluir com ela, né? Exatamente. E como você frisou bem, a partir do momento que você inicia o tratamento, você já para de transmitir. E quebrar essa janela de transmissão, essa cadeia de transmissão, para a gente é o mais importante, porque
porque só assim a gente vai conseguir realmente diminuir os números da hanseníase no nosso país. Verdade, doutora Laís, dermatologista, conversou aqui com a gente, esclarecendo sobre esse assunto. É um mês importante porque é um mês onde se trabalha a campanha de conscientização, mas a dica que fica é sempre que você tenha essa rotina de cuidado com você mesmo, né? Para você ter mais qualidade de vida. Doutora Laís, foi ótima a nossa conversa. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá, volte sempre. A peixada tá cheirosa. Tá cheirosa. Pode ficar aqui para experimentar com a gente, tá bom? Obrigada, foi um prazer. A casa é sua. É isso aí, gente. A gente tá sempre aqui dando essas informações para você. Toda segunda-feira, nosso quadro Hora Marcada, onde a gente traz assuntos relevantes na área de saúde para que você fique por dentro, né? E que você tenha informação em relação a isso.